Salve, salve galera ligada aqui no canal Fala Bira. Eu venho novamente falar sobre Zach LaVine e toda essa história de que ele pode deixar o Chicago Bulls ainda nessa temporada, talvez nesse mês de novembro, talvez no próximo mês. A gente não sabe direito, mas eu vou aqui apresentar para vocês os possíveis quatro destinos que o Zach LaVine pode ter nessa temporada da NBA, sabendo que o Chicago Bulls estuda mesmo essa possibilidade de abrir mão do seu maior contrato, né? O jogador que tem o maior contrato no Chicago Bulls nesse momento. Lembrando, pessoal, que não é fácil negociar o Zach LaVine por conta do seu alto salário. Trata-se dos jogadores com maior salário na NBA na atualidade, né? Ele que está aí por nessa temporada por volta de 44 milhões, ou são os vencimentos dele. Depois passa a ser 47, depois 48, e depois no último ano uma player option de 50 milhões. Ou seja, é muito difícil, é um contrato muito pesado para qualquer franquia assumir responsabilidade. Mas vamos falar dos possíveis destinos, tá? Mas segundo os jornalistas, os insiders, os principais analistas da NBA nos Estados Unidos avaliam que o Zach LaVine está envolvido aí em possíveis quatro destinos: Lakers, Miami Heat, o Philadelphia 76ers e o New York Knicks. Vamos começar falando sobre New York Knicks. Por que, que o Zach LaVine tem o seu nome veiculado ao New York Knicks? Muito por conta da tentativa frustrada do New York Knicks tentar o Zach LaVine na temporada passada durante a trade deadline e acabou não dando certo. O Zach LaVine foi uma das peças ali almejadas pelo Knicks depois de não ter conseguido o Donovan Mitchell, né? Ter buscado o Donovan Mitchell no mercado, mas foi uma tentativa frustrada e sempre teve ali um interesse do próprio Tom Thibodeau em contar com o Zach LaVine no elenco do New York Knicks, por mais que o Zach LaVine, ao meu ver, não resolve os problemas do Knicks, muito pelo contrário. O Knicks só vai atrair um bom scorer, mas o Zach LaVine tem várias lacunas no seu basquete, principalmente defensivas, principalmente em tomadas de decisão em momentos importantes do jogo. Então, tem ali algumas questões. Na verdade, qualquer franquia que tentar o Zach LaVine tem que levar em consideração que ele é um ótimo scorer, um ótimo pontuador, só que tem um jogo que não representa assim um basquetebol completo, né? A gente fala do Zach LaVine ofensivamente, um cara que ataca a cesta, um cara que tem um bom arremesso de três, é um pontuador, mas é aquele cara que faz 50 pontos e o time dele perde. Por conta do quê? De um ecossistema que, na verdade, só favorece ao jogo dele, né? E, é claro, você tem que olhar o basquete também do lado defensivo, do lado tátil, do lado também das suas opções que você tem ao seu lado. Talvez no caminho que o New York Knicks está trilhando nesse momento, pessoal, eu não vejo como um bom negócio, mas está sendo especulado. Tem uma tem aí todo um burburinho envolvendo essa questão do Julius Randle, mas o Julius Randle tem melhorado nos últimos jogos. O New York Knicks já tem 6 vitórias e 5 derrotas. Tá tentando acostumar ali com o momento ali titubeante inicial de temporada, mas após 11 jogos é um time mais azeitado, vai ainda buscar ainda melhores encaixes para que o time ainda consiga buscar uma evolução. Tem um elenco jovem também para isso, mas é um time também que vai brigar por título. Eu também coloco minha mão no fogo, porque muito difícil o Zach LaVine fazer o New York Knicks ser um time que atinja o ápice de uma semifinal de conferência como foi na temporada passada. Se isso for o ápice, é algo que a gente tem que ficar de olho, mas não sei se o Zach LaVine entregaria uma campanha melhor que foi a da temporada passada com o Knicks, sem ele no elenco, mas com um elenco bastante representativo com a com a vinda do Josh Hart, que ajudou bastante, né? Eu não sei o quanto isso
ajudaria. Para mim, mais atrapalharia por conta do salary cap e também os jogadores que poderiam estar envolvidos nessa troca. Provavelmente Chicago Bulls querendo o RJ Barrett, que está começando bem, o Julius Randle também, né? E sem falar do Emmanuel Quickley, que é o cara que tem sido o principal nome do time vindo do banco de reservas, né? Então, do lado do Knicks é isso, gente. Para mim é uma especulação, acho muito difícil ele ir para Nova York. Posso queimar minha língua, mas se for para Nova York não vai resolver os problemas dos Knicks. Miami Heat. Miami Heat eu entendo que seria um fit bacana, cara. O Zach LaVine por lá. Primeiro porque o Zach LaVine, ele tem uma situação que o Miami Heat não tem, que é ter um grande scorer no time. Claro que você tem um Jimmy Butler, que é o principal nome do time, tem o Banebaio que está muito bem também. O Miami vem de uma temporada, mesmo tendo perdido o Gabe Vincent, né? Perdido também o próprio Marcus Struz também, né? Foram jogadores que foram as baixas mais sentidas do time que foi vice-campeão na temporada passada, mas o Zach LaVine no time do Miami agregaria. Por quê? Você pode envolver o Tyler Hero, você pode envolver o Duncan Robinson, que são jogadores que têm a bola de três como grande virtude, tem o ataque como grande virtude, mas não tem a defesa. Então você abre mão de dois jogadores, pode até colocar o Kyle Lowry e algumas picks envolvidas aí nessa possível troca para tentar convencer o Chicago Bulls a ter a abrir mão do Zach LaVine. Mas, assim, é uma questão que ajudaria muito. Eu acho que o Zach LaVine funcionaria com o Jimmy Butler e o Ben Adebayo. Vai ser bastante interessante se essa troca acontecer. O problema, volto a falar, é o alto salário do Zach LaVine. Mas o Miami não fez nenhuma aquisição importante ou cara nessa temporada para justamente ter ali espaço no seu salary cap para tentar trazer um jogador de renome. É claro que a gente fala do Zach LaVine, jogador de renome, mas ele não é um cara da primeira prateleira, né? Ele não é um cara que a gente pode classificar como um franchise player, né? Mas é um cara que pode ajudar bastante o time do Miami se o Miami Heat tentar buscar o Zach LaVine no mercado, tentar abrir mão de jogadores que já estão já um pouco desgastados no time, apesar do Tyler Hero ter começado muito bem, mas esteve em um movimento de troca com o Damian Lillard, acabou não dando certo e assim, é uma situação que seria interessante para o Miami. Já o caso do Philadelphia, pessoal, vamos lá. O Philadelphia teve um encaixe legal, né? Depois que se livrou do Harden. Se livrou do sistema, né? Que ele é o sistema e vide como está a situação do Clippers, né? 5 jogos com o Harden e até agora nada. Zero vitórias e 5 derrotas. O Harden ainda não encaixou no Clippers, algo natural, porque envolve muitas mudanças mesmo, né? Por conta de jeito de jogar, estilo de jogo e tudo mais. Só que é o seguinte, pessoal, vamos lá. Eu tô vendo como o Philadelphia encaixaria com a situação do Zach LaVine por lá. Um dos caras que poderiam ser envolvidos na troca pro Zach LaVine são os caras veteranos que o Philadelphia adquiriu. Mas normalmente quando esses caras chegam em troca, você não pode trocá-los novamente, né? Existe uma regra, você não pode simplesmente o cara chegou ali de uma troca você trocar ele na mesma temporada. Mas talvez o Tobias Harris seria o grande nome a ser envolvido nessa troca com o Chicago Bulls pelo Zach LaVine. Mas só o Tobias Harris é algo suficiente? É um contrato expirante? O Chicago Bulls poderia pegar o Tobias Harris e depois abrir mão do Tobias Harris e ter um cap muito avantajado em busca do quê? De uma remodelação de elenco, até mesmo na free agency buscar nomes mais pesados. E, é claro, o draft, né? Que é muito importante também. Eu acho que as picks vão ser a base mais preponderante dessa negociação com o Lavine, mas eu não sei até quando essa negociação vai envolver muitos ativos. Por conta do seguinte, o Chicago Bulls coloca o Zach LaVine no mercado. E quando o Chicago coloca o seu principal jogador no mercado, você automaticamente desvaloriza ele. Então tem uma situação bastante complicada, ao meu ver, falando desta questão.
Porque é o seguinte, o Philadelphia conseguiu ter uma sinergia legal com o Embiid e o Tyrese Maxey, né? O Tyrese Maxey vem fazendo grandes jogos com o Philadelphia, perdeu para Boston, é claro, na última partida do Sixers, mas é 8 vitórias e 2 derrotas. O Philadelphia só tinha perdido o último jogo e perdeu esse último, depois só venceu 8 jogos. Então é o seguinte, o que acontece é que o Philadelphia conseguiu encaixar um time sem o Harden, dando espaço ao Tyrese Maxey, que é um jovem jogador de 23 anos, que tem um futuro muito promissor pela frente e vai ajudar muito o Joel Embiid também. Mas será que é o suficiente para esse time do Philadelphia para tentar brigar com o Boston Celtics ou com o Milwaukee Bucks para ser campeão da conferência e mirar um título nessa temporada? Eu acredito que não, porque encarou o Boston, perdeu para o Boston por mais de 10 pontos. Né? O Philadelphia jogou com o Boston nesta noite de quarta-feira e acabou sendo derrotado, né, numa partida que foi bastante disputada até o terceiro quarto, mas perdeu por 117-107. Mas eu acho que o Philadelphia seria legal ter um scorer, né, um scorer regular para dividir a responsabilidade com o Embiid e o Tyrese Maxey. No entanto, a gente sabe que tem Nicolas Batum, tem Robert Covington, né? Tem alguns jogadores que vieram, né? Para o Marcus Morris também. Jogadores veteranos que são muito úteis, né? Também tem o KJ Martin também, que veio nessa troca, né? Nessa nessa troca envolvendo o Harden para o Clippers, né? Mas assim, é um time que agregaria com o Zach LaVine. Claro, não agregaria defensivamente, que é um grande problema, mas resolveria, teria mais uma opção de ataque, seria bastante interessante para o Philadelphia, mas teria que fazer ali o momento certo para abrir mão também de piques e envolver jogadores que estão no elenco que também precisam também, é claro, ser envolvidos, porque o Chicago Bulls não vai ficar simplesmente de mãos vazias nessa troca. Por último, pessoal, é o Lakers. O Lakers muito movido por conta do início bem irregular do time, né? Mas vamos lá. Quando o Lakers vai mal, a gente sabe muito bem, e quando tem um cara disponível no mercado para discutir uma espécie de troca, sempre o nome do Lakers está envolvido, né? E a gente sabe que o time do Lakers funciona muito com o LeBron e o Anthony Davis sendo os principais epicentros. O Lakers está sem o Jair Vanderbilt, que é um defensor importante, está sem o Gabe Vincent, que jogou quase nada nessa temporada com lesão e assim tem alguns jogadores que renovaram o contrato e até o momento ainda continuam oscilando. O Hashimura é um deles, bem diferente da temporada passada, que foi bem regular. Não sei, posso estar errado, mas o Lakers pode tentar fazer um pacote envolvendo o D'Angelo Russell, envolvendo o Hashimura, envolvendo, sei lá, talvez será o Austin Reeves, seria uma coisa legal. E aí o Lakers teria, por exemplo, Caruso e o próprio Zach LaVine. Caruso porque já tem passagem em Los Angeles, deixou saudades, foi um cara muito voluntarioso, um cara defensivamente muito importante, que ajuda, né? E o LaVine seria o scorer para ajudar esse time com o LeBron e o Anthony Davis em busca de mais um título para LeBron e para AD, mas principalmente para o LeBron, que vai chegando aos 39 anos no final deste ano e perto de encerrar a carreira, né? A gente sabe que está acabando a era LeBron James na NBA e a gente fica muito triste com isso. É claro, eu realmente fico muito triste porque esse cara está fazendo em quadra aos 38 para 39 anos, é absurdo, né? E talvez seria uma cartada do Lakers por conta de tudo que foi feito lá atrás, trazendo o Hashimura, trazendo o próprio Taurean Prince na free agency, trazendo jogadores que podem ser usados como barganha numa troca e talvez o Chicago poderia comprar essa ideia e ter esses jogadores
num curto espaço de tempo para tentar fazer uma remodelação do time, né? Reconstruir o time. Qual que é a ideia do Chicago? Remodelar o time e uma reconstrução. Eles sabem que essa trinca Lavine, DeRozan e Vucevic não vai a lugar nenhum. Tem um teto muito baixo, né? E esse teto pode ser um play-in, uma eliminação, longe de ir para uma primeira rodada de playoff. A, com a questão também dos times terem se reforçado bastante, e o Chicago fez muito pouca movimentação. Torrey Craig e Javon Carter foram os principais nomes que o Chicago trouxe nessa free agency, muito pouco para uma franquia como é o do Chicago Bulls. Então, assim, o Lakers aparece por conta disso. O Lakers que precisa dar uma. É claro que a gente fala assim, é muito cedo, que o Lakers ainda precisa ser um time, precisa dar um pouco mais de espaço. Foi muito pouco jogo, mas são 6 vitórias e 5 derrotas até o momento. É um time que é, tem tudo para crescer, tem tudo para ainda se azeitar um pouco mais com os jogadores que vieram. O Austin Reeves renovou, pode ser uma barganha interessante também, a gente não sabe, mas assim, mas para ter o Zach LaVine, o Lakers vai ter que abrir mão de muitos jogadores para caber o salário do LaVine no salary cap do Lakers, ao mesmo tempo, é claro, ceder ali uma pique ou outra para o Chicago, para o futuro, evidentemente, mas eu acho que o Chicago Bulls quer piques imediatas para também reconstruir o time de uma forma até um pouco mais rápida, não ficar num tank assim por muitos anos, como é o Detroit Pistons, por exemplo, como é o San Antonio agora com o Embayama, que é diferente, mas foi o San Antonio para conseguir o Embayama, teve que abrir mão de alguns anos de competitividade da franquia, né? Mas é isso, pessoal. O Zach LaVine é muito complexo, não é tão simples quanto parece essa situação. São esses 4 times aí postulantes a ficar com o jogador. Pode ser que entre outro time no meio do processo. A gente sabe que a NBA é um verdadeiro balcão de negócios, tem muito interesse envolvido. Nem sempre é o que a gente vê nas especulações diárias. E é muita informação quando rola mercado, é muita mock trade, é muita coisinha ali, outra colar. Então, assim, o Lakers tem jeito de fazer um negócio para ter o Lavine, o Knicks também tem, o próprio, o próprio Miami e também o Philadelphia, mas eu vejo o fit melhor do Lavine no time do Miami, por conta, primeiro, da decepção de não ter trazido o Damian Lillard, e trazer um cara importante, pontuador para ajudar esse time seria interessante. É claro que existe um abismo de comparação entre Damian Lillard e Zach LaVine, estão em outros níveis. Damian Lillard é muito mais jogador que o LaVine, mas seria um fit legal para o Miami, como seria um fit legal também para o Philadelphia com o Embiid e com o Tyrese Maxey. Agora, com o Lakers, precisa abrir mão de jogadores importantes da rotação, né? Até mais que o próprio Philadelphia, para conseguir. Aí eu não sei o quanto isso atrapalharia todo o trabalho do Darvin Ham por lá, mas o Lakers foi muito bem no mercado, ele foi bastante ativo, trouxe jogadores justamente para pensar e fazer algumas manobras de troca ao longo dessa temporada. Pode ser que o DeAndre Russell seja um jogador que o Chicago Bulls tenha interesse, porque Lonzo Ball está lesionado, não sabe quando volta, vai ser mais uma temporada sem jogar, então pode ser um jogador interessante. O Austin Reeves também pode ser um cara interessante. Pô, o Hashimura também. Então, assim, varia muito de acordo com a necessidade de cada franquia, justamente para o Chicago, que está agora reconstruindo o seu elenco, abrindo mão de um jogador muito caro. Mas é isso, pessoal. O que vocês acham sobre essa situação do Zach LaVine? Para qual time o Zach LaVine vai jogar? Será que ele vai para Miami? Ele vai para o Lakers? Ele vai para o Philadelphia? Ele vai para os Knicks? Ele vai para um outro time? Deixe o seu comentário, participe aqui comigo, deixe o seu like e principalmente se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça, é claro, de compartilhar o vídeo e comentar, que é muito importante para gerar engajamento aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.